competência 5, ela pede para elaborar proposta de solução ou de... Aqui, na verdade, é intervenção. Cada site usa uma palavra, né? Uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. E hoje a gente vai descobrir como que faz esse dessa proposta de intervenção. Que eu já não aguento mais essa proposta de intervenção na minha vida. Pra mim deu. Chega, ciência, chega. Meu amor, se você caiu de paraquedas e tá perguntando... Céus, quem é essa louca que usa mix de estampas? Essa louca se chama Luma, também conhecida como a fada da redação, criadora do método Redação Coringa e toda essa lista maravilhosa de características que, inclusive, não dão conta de explicar essa pessoa complexíssima que sou eu, tá? Quem conhece sabe que cada dia tem uma novidade nessa cabeça muito louca que é a minha. Gente, o que a C5 quer de você? Basicamente, ela quer uma proposta de intervenção. O Enem, ele quer que você, entenda qual é o problema, lendo a proposta de redação. Se aprofunde no problema, argumentando. E por último, proponha uma intervenção, tá? Então o Enem, ele quer um aluno do ensino médio que tenha a habilidade de entender o problema, pensar sobre o problema, analisando suas causas e propor intervenção. Então ele quer saber se você, como aluno ou aluna do ensino médio, porque o Enem é um exame nacional do ensino médio, então ele tá imaginando do outro lado da prova alguém do ensino médio, sabe propor uma intervenção pro problema. E eu trouxe hoje, meu amor, este mimo pra você. O que tá acontecendo, assim, que tá me deixando muito triste, muito preocupada, pra ser sincera com vocês, é umas correções de competência 5 nada a ver. Então hoje eu vou te contar como é que o corretor corrige a competência 5. Se você tá tirando hoje 0 pontos, significa que ou você não tem proposta de intervenção na sua redação, você faz conclusão sem propor uma intervenção. O que é propor uma intervenção? É propor alguma coisa que vá mexer naquele problema, vá atuar sobre ele. Não necessariamente a tua proposta de intervenção tem que resolver totalmente, tá? Não tem que resolver totalmente, mas tem que ter proposta de intervenção. Então, esse é o primeiro motivo. Se você cópia integral de proposta, você copiou lá dos textos motivadores a tua proposta de intervenção, tinha lá nos textos motivadores, você pegou o que estava lá e fez assim na sua redação. Também não dá. Proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos. Então, a sua proposta de intervenção ela tem que respeitar os direitos humanos. Quais são os direitos humanos? Direito à vida, liberdade, igualdade, ao tratamento igualitário. O que é uma proposta de intervenção que não respeite os direitos humanos? Nossa, tá difícil. Trava-língua aqui. Uma proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um tema que pode dar gatilho. Então, alerta gatilho. Esse é um tema delicado. O tema da redação é pedofilia. Na minha proposta de intervenção, eu posso ficar full pistola, que esse problema existe, full pistola com os pedófilos e desejar que eles morram. Isso é ferir direitos humanos, porque essa pessoa é um ser humano, né? Então ela deve ser julgada pela justiça brasileira e não apedrejada na rua, sei lá, tá? Luma, se eu propor pena de morte, é ferir os direitos humanos? Não. Se você propõe a pena de morte, você tá pedindo uma alteração na lei. Tá propondo uma alteração na lei. Você não tá falando que essa pessoa vai ser morta pelas pessoas, tá? Então, eu nunca usei pena de morte na minha redação, pra ser muito sincera, porque nem acho legal, mas não é ferir os direitos humanos. Agora, se você desejar que a pessoa tenha vingança contra ela, então, violência contra a mulher deveria se vingar do marido que bate nela, ou que a sociedade faça justiça com as próprias mãos, isso tudo é ferir os direitos humanos e você tira 0 na competência 5. Proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto.
Então, aqui é uma proposta de intervenção que é como se fosse uma fuga ao tema na proposta de intervenção. Então, se o tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil, é uma proposta de intervenção que não tem a ver com cinema. Tipo, nem é o assunto cinema, que nem é o tema, né? O tema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Escrever punição severa não pode, Thiago, pode se for por meio da lei e não por meio da sociedade. Tipo, as pessoas tinham que morrer, essa pessoa tinha que ser torturada, isso não pode. Mas, sei lá, para casos de pedofilia, a punição deveria ser mais severa, aumentar o tempo de pena, por exemplo, isso pode. Tá? Se você tá usando os meus modelos de redação, você não vai tirar nota 0, tá? Vamos ver as outras notas agora. Nota 40. Se você tangenciou o tema, ou todos os teus elementos são nulos, ou você só tem um elemento válido. Nota 80, 2 elementos válidos. Nota 120, 3 elementos válidos. Nota 160, 4 elementos válidos. Nota 205 elementos válidos. É aqui que a gente quer, né, amor? É aqui que a gente mira. Não aceito nada menos do que 200 pontos na competência de número 5. Que você vai ver que ela é muito mais simples do que parece, tá bom? Já vou te explicar como. Como mostrar para o meu corretor que minha proposta de intervenção é onde é mais adequado colocá-la? Então, onde você vai colocar a sua intervenção? Eu sugiro que na conclusão. Porque é lógico, você, primeiro parágrafo, vai problematizar, certo? Você vai se posicionar sobre o problema. Segundo parágrafo e terceiro... Nossa, que lindo, né? Temos aqui um talento nato para ilustração. Segundo e terceiro parágrafos, você vai se aprofundar. Aprofundar no problema. No último parágrafo, você vai intervir, você vai propor uma intervenção, uma solução para esse problema. Então, em termos de lógica, é assim que um raciocínio de uma pessoa é construído. Então, eu sugiro que na conclusão. Mas no manual do corretor está escrito claramente que o corretor não pode considerar só a conclusão. Se a pessoa colocou a proposta de intervenção no desenvolvimento, a competência 5, ela vai ser corrigida normalmente. Eu não sei como é que vai ficar a nota da pessoa na competência 3, que analisa a coerência. Não tem nenhum exemplo disso. Então, eu recomendo que você siga esse rolê. Eu preciso começar a conclusão anunciando a intervenção ou retomando o D1 e D2? Não precisa. Eu, Luma, no meu método, eu começo anunciando a intervenção. Então, eu ponho lá. Portanto, é preciso intervir sobre o problema. Tipo, eu aviso pro corretor, pro leitor, né, que no caso é o corretor, que eu já aprofundei, eu não vou mais aprofundar. Agora eu vou intervir. Eu gosto de fazer um gancho aqui, para não parecer que esses blocos de texto estão separados, porque eles estão juntos no mesmo todo, na mesma redação. Então eu gosto de fazer esse rolê. Essa é a forma que eu acho mais coerente. A gente está falando aqui de coerência, de competência 3 e não de competência 5. Por isso que eu digo aqui, você não precisa, mas pode. Luma, o que você acha de retomar o D1 e o D2 na conclusão? Uma perda de tempo. Lembra? Vocês conhecem esse meme? Uma perda de tempo. Na verdade, eu não gasto espaço da minha redação para retomar o D1 e o D2. Mano, o corretor acabou de ler o D1 e o D2. Se ele esqueceu, ele adore. Do Procurando Nemo. Ele não tá prestando atenção na minha redação. Que a redação é um texto curto, sabe? Se eu vou escrever um texto longo, tipo a minha dissertação do mestrado, aí eu fico retomando as coisas o tempo inteiro, porque, mano, 140 páginas escritas. Agora, na redação do Enem não precisa, não. Pode começar a intervenção sem a parte G? Pode. Quer ver? Deixa eu mostrar pra você uma redação que eu fiz isso. Ó, quando que eu faço isso? Portanto, as prefeituras, na figura da Câmara dos Vereadores, deve pipipipopopó. Eu não tinha muito espaço. Aqui, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto de ter umas 9 linhas aqui. Eu gosto de ter umas 8, 9 linhas. Como eu não tinha,
Eu sacrifiquei a parte G e comecei logo na parte H. Só que a correção me falou que isso não é legal. Como eu sei que não tem nada a ver com o Enem, eu só ignorei mesmo. Porque tem muita redação nota 1000 que não faz parte G, né, amor? Você quer o quê? Você quer mentir pra mim? Mentir pra fada da redação? Chega de mentiras. Então eu ignorei esse apontamento, sabe? Tem que fazer 2 propostas de intervenção completas ou somente uma completa? Deixa eu te contar um trem, caso você ainda não saiba. O Enem corrige apenas uma proposta de intervenção. Isso mudou tem uns 3 anos. Tá? O Enem corrige apenas uma proposta de intervenção. Eu lembro que na época que mudou, a Débora Ladim gravou lá, gente, então, agora é só uma proposta de intervenção. Eu falei, mano, isso não faz sentido nenhum, porque se a gente tem 2 argumentos, como é que a gente vai intervir sobre um deles? Tipo, o outro vai ficar abandonado lá? E aí era real. Era verdade, tá? Desculpa, Débora Ladim, por ter duvidado de você. Era real, você é perfeita, sempre soube. Então, o Enem corrige apenas uma proposta de intervenção. Tipo, isso tá escrito no manual. O corretor, ele é orientado, gente, ele é treinado. E se eu fizer 2? Ele vai corrigir apenas a mais completa, tá? Se você fizer 2, não é a primeira necessariamente. Ele pode corrigir a segunda, é a mais completa. A outra ele vai simplesmente ignorar, tá? Só pra você saber. Então, somente uma completa já é o bastante. Luna, eu quero fazer 2. Tudo bem, mas aí você tem que fazer 2 completas. Qual que é o risco que a galera corre? Deixa eu voltar aqui um pouco, que eu quero fazer um desenho aqui para você. Quais são os elementos da proposta de intervenção? Essa proposta, ela tem que ter uma ação, né? Tipo, como é que você vai intervir sobre um problema? Você tem que ter uma ação. Lembra da lei da inércia, tá? Tem que ter um agente, então tem que ter alguém que vai fazer essa ação. Então, o que vai ser feito, quem vai fazer. Tem que ter um meio, como vai fazer. Tem que ter um efeito para que vai fazer. O efeito também é chamado de finalidade, mas eu tô buscando chamar de efeito porque o manual do corretor chama de efeito. Então eu vou chamar igual eles chamam pra gente estar bem alinhadinho. E tem que ter um detalhamento. O detalhamento é qualquer informação extra sobre algum desses itens. Então, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o agente, você pode detalhar o meio ou modo. Na verdade, eu gosto aqui de chamar mais de modo. E você pode detalhar o efeito, o que eu não recomendo, porque é bem complexo. Nossa, eu li o material deles e, tipo, pra valer esse detalhamento é muita coisa que você tem que pensar, então eu não recomendo, tá? Então aqui, a gente pode escolher um desses itens para detalhar. Fada, preciso de uma proposta inédita? Pois sempre fico no óbvio. Não! O que você precisa? De uma proposta que esteja ligada a 3 coisas. Esteja ligada ao tema, ao teu projeto de texto e tenha 5 elementos, tá? Então, ligada ao tema, a não ser que você... Sei lá, mano, acho meio difícil você fazer uma proposta que não esteja ligada ao tema, né? Ao seu projeto, para você intervir sobre pelo menos um dos seus argumentos. E completa. É isso aí. Você não precisa inovar. Inovação não é critério de correção na competência 5. Se fosse, eu te diria, porque eu tenho estudado os critérios de correção da competência 5. Criatividade não é critério de correção da competência 5. Ineditismo não é critério de correção da competência 5, tá bom? Eu posso te prometer. Se você tá recebendo correções que dizem sua proposta é óbvia, você tem que falar. Escuta aqui, meu amor. O Enem é óbvio. O Enem é uma prova óbvia. Tá? Então, é isso aí. O Enem é uma prova óbvia. Isso não é responsabilidade nossa. Não é a gente que decide como é que vai ser a prova do Enem. Muito obrigada, meu amor, pelo seu tempo. Eu quero ver o print do notão na competência 5 no meu DM. Eu quero a nota máxima na minha mesa em 15 minutos.
Muito obrigada pelo seu tempo investido na realização do seu sonho, meu amor. Isso vai reverter o quê? Numa vaga na universidade que você quer, ganhando muito dinheiro, sendo independente, viajando pelo mundo, comprando suas brusinhas, sem ter que dar satisfação pra ninguém, meu amor, que é pra isso que a gente tá aprendendo redação, não é? É pra comprar nossas brusinhas futuramente, nosso jaleco bordado, nossa mochila bordada, nosso material personalizado, mais brega que tiver. É isso que a gente quer. Vai na festinha universitária ano que vem, todos com o popô vacinado do coronga. Deus quiser, certo? Um beijo.